Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, nossa 17ª aula. Já passamos aí da metade do curso, né? De Investimentos 2. Sejam todos muito bem-vindos, os alunos, as alunas, e mesmo os ouvintes, né? Que nos acompanham aí no canal do YouTube. Muito bem. Hoje, conforme a nossa programação inicial, a qual, graças a Deus, a gente tem conseguido cumprir fielmente. Hoje é aula de resolução de exercícios sobre APT, ou sobre modelos multifatores. Na aula de quarta-feira, agora, dia 10 de fevereiro, uma aula aplicada sobre o APT, né? Em que a gente vai estimar modelos multifatoriais usando o eViews, naquela versão free trial, né? Naquela versão Student Lite. Ela é gratuita e você pode usar sem nenhum problema. Muito bem. E aí, já antecipando um pouco as próximas aulas, vocês vão estudar forte aí na semana do Carnaval, porque nos dias 22 e 24 de fevereiro teremos aí a apresentação da terceira e quarta rodadas de papers agora sobre, obviamente, sobre APT. E aí, dia 1º de março, a gente já começa os modelos de microfinance, os modelos CCAPM, né? São o último assunto aí da nossa disciplina. Muito bem, queridos. Eu vou contextualizar a aula de hoje baseado nas aulas anteriores. A gente já explicou por que a gente saiu, por que a ciência financeira saiu do CAPM e entrou no APT. Abordamos de papers teóricos clássicos, como o Ross, de 1976, passando por papers aplicados, como o Chen, Rao e Ross, de 86, né, no Journal of Business. E tivemos aí 3 aulas, essencialmente, sobre APT aplicado para o Brasil. Papers feitos aqui no CAEM, aqui na UFC, aqui na FEAC. Muito bem. Essa aula de exercício serve, em parte, para ajudar a gente a entender o assunto, para sedimentar. Ao mesmo tempo que essa aula também é útil para poder praticar. E existem, sim, alguns aprendizados que vão fortalecer pontos que a gente abordou nos artigos, sobre, por exemplo, que risk-free rate usar, ou se isso é importante. Então, assim, é uma aula que ajuda no entendimento, complementa o aprendizado dos papers, é uma aula super importante. Vai ser uma aula, claro, em cima da nossa lista de exercícios, que foi enviada para você no SIGA. Nós temos ali algumas primeiras questões, que são muito simples. Vou deixar como um desafio aí para vocês. As últimas questões são as mais interessantes, porque são discussões dos artigos ou que eu apresentei para vocês, ou que os colegas vão apresentar para a turma toda dias 22 e 24. E algumas questões intermediárias, como a 10, a 12, a 13, que a gente vai fazer agora junto. Claro, você pode tirar as dúvidas sobre essas questões e todas as demais comigo, no chat, no fórum do SIGA, pelo WhatsApp, por e-mail. Estamos aqui sempre à disposição, né? Muito bem. Sem maiores demoras, deixa eu projetar aqui para vocês o quadro branco da aula de hoje, né? Só um instantinho. Maravilha. Vamos ver como é que está a visualização. Joia! Esse quadro branco vai ficar lá, como sempre, disponível para você no SIGA. Não é? Muito bem.
O que nos diz a questão 10? A questão 10 é uma aplicação de APT, de modelos fatoriais. Em que modalidade, Paulo? É aquele modelo em que oscilações em relação à própria média do ativo são explicadas por oscilações em relação às respectivas médias dos fatores? Os diminished factors? Não. Aqui é prêmio de risco sendo explicado por prêmio de risco. Ok? Muito bem. Aqui temos uma questão, claro, com dados anuais para o mercado americano, só pela ordem de grandeza, né? Temos o que? Um Treasury Bill, T-Bill, da ordem de 6%, que vai funcionar como risk-free. E temos 3 parâmetros estimados, 1,2, 0,5 e 0,3, para 3 fatores, né? Muito comum que esses fatores aí estejam associados, não é? À inflação, produção industrial, às vezes preços setoriais de uma determinada commodity, como minério de ferro, que seja, né? Muito bem. Então, aqui a equação principal, né? Deixa eu pegar aqui uma coisinha. Nossa equação principal está aqui. É uma equação clássica, teórica do APT, desculpa. E aqui temos tudo que precisamos, porque o risk-free nos foi fornecido, os respectivos betas também, e os prêmios de risco já vieram prontinhos para nós. Uma conta muito simples. Retorno esperado desse ativo, portanto, 18,1% com base no APT. Tá? Primeiro aprendizado daqui, Paulo. Do mesmo jeito que eu sabia calcular um retorno esperado com base no modelo teórico, quando esse modelo era o CAPM, da mesma forma eu faço aqui. Não tem mistério nenhum. É de nível, assim, muito fácil. Esse é um primeiro aprendizado com esse item A. Você já não precisa ter medo do APT, né? O item B vai nos trazer um outro ensinamento, que é o fato de você revisar seus resultados com base na revisão de expectativas ou com base no fato de que aconteceu algo um pouco diferente do que estava previsto, teoricamente, para acontecer. Né? Então, nesse caso, a revisão vai se dar da seguinte forma. O retorno esperado com base no que aconteceu depois, de fato, de concreto, menos o retorno esperado com base numa previsão antes dela se concretizar. E aí a tabela nos fornece, na coluna 2, o que se achava que ia acontecer e o que, de fato, aconteceu. Então, na hora que você olha para essa equação aqui de cima, é montar essa equação para o depois e para o antes e subtrair. E aí você vai ter uma revisão. Né? Ok. Perceba que o risk-free vai entrar em ambas as equações, o do antes e depois. Então, quando uma subtrair a outra, o risk-free vai embora. E se você colocar os betas em evidência, porque eles não mudaram, a equação da revisão fica simples, fica dado desse jeito aqui. 1,2 vezes uma mudança de 4, menos uma mudança prevista que era de 5. Essa revisão não esse acontecimento, né? Imaginava-se que havia um aumento de 5%, só houve de 4%. E esse fator impacta positivamente no retorno da tua ação. Então, assim, o fato de ter tido só um aumento de 4%, não de 5%, numa variável que explica positivamente o retorno da tua ação, não é bom. Não é bom. Isso vai claramente derrubar, né, o retorno esperado da tua ação.
No caso do terceiro fator, se esperava 0%, foi isso que aconteceu. Então, não há nenhuma mudança aqui, né? Agora, o segundo fator, em que se esperava um aumento de 3% e acabou se observando um prêmio de risco, né, de 6%, essa revisão para cima positiva, dado que esse fator aqui impacta também positivamente a situação, a gente vai acabar vendo, a matemática é relativamente simples, mais do que compensa, não é, essa queda, tá certo? Provocada pela revisão para baixo do primeiro fator. Então, aqui você teria menos 1,2%, mais 3%. Se eu não estiver errado, é uma revisão positiva de 1,8%, provocada, claro, puxada pelo segundo fator. Então, é uma equação simples, uma questão igualmente simples, cujo maior objetivo é fazê-lo entender como é que funciona a revisão dos teus resultados a partir de revisão de expectativas ou a partir do fato de que o que aconteceu no mundo de concreto foi um pouquinho diferente do que se imaginava que ia acontecer no mundo esperado. Agora, disparado, o que eu ouso dizer que seja o mais interessante dessa lista, exceto, claro, as questões de papers, porque, como eu falei, são as questões de 15 para lá, a 15ª, a 16ª, por aí vai, são questões de discussão em cima dos papers. Leia os papers, discuta essas questões, é fundamental esse aprendizado. Mas dessa primeira parte aqui da lista, que são exercícios de continhas, precisa ler papers exatamente para isso, a 12 e a 13, que são questões que se complementam, são as questões mais interessantes disparadas. Primeiro, porque são para dados do Brasil. Depois, porque são dados verídicos. E terceiro, o aprendizado que é, rapaz, sim, o resultado pode mudar fortemente, e não apenas numericamente, como a minha conclusão qualitativa pode mudar muito fortemente. Quando, primeiro, em vez de usar o CAPM, eu uso um APT, e quando eu deixo de usar Selic como risk-free rate, como alguns gostam, eu não sou fã, e passo a usar a poupança como risk-free rate. Vamos à questão, então, para matar a curiosidade de vocês. Isso aqui são dados, salvo melhor juízo, lá para a época de 2005, né? Estávamos aqui com dados da Vale, e aí essa empresa MM fazia algumas projeções de mercado, olhava outras projeções também. E aí o que é que tínhamos de concreto? Retorno esperado do Ibovespa como carteira de mercado, claro, 26,58%. Ok. Um pouco mais fino esse traço aqui. Desculpa, vamos lá. Ibovespa, portanto, muito bem. Ibovespa, 26,5%, tá? Selic. Nossa, hoje eu estou apanhando aqui do negócio. Por isso que eu queria. Selic, 13,25%. Beta da Vale, 5, 1,27%, com base no CAPM. Paulo, eu tenho retorno esperado de mercado, eu tenho risk-free rate, cuja proxy é Selic, claramente é um modelo com frequência anual, longe de ser um padrão ouro, e tem o beta do ativo. Muito tranquilo de projetar o retorno esperado para esse ativo, com base no CAPM, porque esse beta foi estimado por CAPM. Não é? Então, a equaçãozinha básica do CAPM aqui, ó, CAPM na veia, retorno esperado da Vale, menos o risk-free,
igual o beta dela, vezes prêmio de risco de mercado. Se as contas estiverem direitinho aí, ganho esperado para Vale anual, 30,18% ao ano. Até aí nem estamos em APT, até aí nenhum aprendizado novo, confesso. Muito bem. Aí vamos lá. No item B, rapaz, a Vale estava valendo na época aí 43,72. No fechamento, né, no dia de fechamento, eu não tenho aqui de cabeça, em que essa amostra foi utilizada. Então, assim, eu consigo, a partir disso, projetar preços esperados, tá? Para esse retorno de 30,18. Ou até melhor, eu posso comparar o preço observado no mercado, R$ 43,72. Não esqueçamos, por isso que eu marquei ele aqui, com os preços teóricos previstos pelo modelo. Muito bem. O modelo me prevê um ganho, um retorno anual de 30,18. Aí o que a gente fez? Rapaz, vamos olhar a expectativa de mercado? E aí a gente pegou de uma outra consultoria que um ano depois a Vale deveria estar fechando entre 57 e 57,50. Opa! Se temos uma expectativa de preço futuro, temos um retorno teórico com base no modelo, podemos fazer o quê? Para cada preço desse aqui, ó, o mínimo e o máximo, que são expectativas de preço, para cada um deles, e com base no retorno esperado do CAPM, eu consigo um preço teórico que eu vou comparar com o preço na prática. E aí, quando o preço teórico é diferente do preço da prática, a gente consegue dizer se a ação está cara ou está barata, com base no modelo. Paulo, não sei se eu estou entendendo. Vamos para as continhas. Preço teórico, mas não é qualquer preço teórico. É com base no quê? Com base no CAPM usando Selic. Por quê? Ora, porque eu vou usar o 30,18 bem aqui, ó. E esse 30,18 foi com base no CAPM usando Selic. Ok, agora entendi. Então, muito bem, expectativa de preço. Olha, vou usar o preço mínimo, futuro de 57, vou usar o preço máximo. Para cada um deles, eu vou achar um preço teórico hoje, usando aqui o 30,18%. E aqui é o preço teórico, com base no modelo. Para uma expectativa de preço futuro de 57, para uma expectativa de preço de 57,50. O que é que eu descubro? Olha, Paulo, com base no teu CAPM, portanto, é um preço hoje teórico, com base na expectativa de mercado que projetava Vale daqui a um ano entre 57 e 57,5, isso é muito comum se fazer no mercado, a ação hoje deveria estar custando entre 43,79 e 44,17. Quando eu comparo esse intervalo aqui, ó, 43,79 a 44,17, esse é o intervalo de preço teórico em vigor hoje, que deveria estar sendo observado com base no CAPM. No entanto, a ação está quanto? 43,72. Ou seja, ela não está dentro do intervalo, não está acima, mas sim está abaixo da parte de baixo do intervalo. O modelo diz, com base na expectativa de mercado dessa outra consultoria, que a Vale deveria estar custando hoje entre 43,79 e 44,17. Ela está 43,72. A ação está barata hoje. E se você acredita neste modelo, não havendo nenhum fato a partir do dia seguinte, a estimação do modelo, nenhum fato que caracterize uma nova tendência, nada caracterizado por um choque muito forte e inesperado, se nada acontecer
e você acreditar no modelo. É um desequilíbrio momentâneo, um desequilíbrio até pequeno. O equilíbrio vai se restabelecer e, quando isso for observado, a ação vai para o seu preço de equilíbrio, que é o preço teórico, entre 43,79 e 44,17. Alguma coisa você deveria ganhar. Valeria a pena comprar essa ação. No entanto, o grande ponto é, eu acredito nesse modelo. Esse modelo me parece ter 3 problemas. Um deles não dá para resolver com base na questão, que é ele se baseia em dados anuais. O padrão ouro é 1 ano de observação, dados diários. Ah, tudo bem. Como é que a gente vai corrigir isso? Isso aí não dá para corrigir. Tudo bem. Quais são os outros 2 problemas? O outro problema, o segundo problema, é usar Selic como risk-free. Não gosto. Vou usar poupança como risk-free. Simples assim? Simples assim. Vou, então, refazer o item A e o item B mudando o risk-free. Em vez de ser uma Selic de 13,25, eu vou usar uma agora poupança de 5. Vou refazer o CAPM bonitinho. Quando eu refaço o CAPM, o que é que eu encontro? Mantenho o beta, simplesmente mudo o risk-free. Quando eu faço isso, eu descubro que o retorno esperado teórico deveria ser de 32,41, com base no mesmo CAPM, só que agora usando o risk-free, vindo da poupança e não da Selic. Paulo, com base nesse 32,41 e com base na expectativa de mercado, quais deveriam ser os novos limites inferior e superior de preço teórico? Porque mudou o modelo. Ou melhor, mudou um input do modelo que era risk-free. E o retorno esperado do modelo mudou. Então, os preços teóricos mínimo e máximo esperados pelo modelo também vão mudar. Mínimo, com base no preço de 57, o máximo, com base no preço esperado de mercado do futuro para 57,5. Agora, são preços teóricos usando CAPM com poupança. A única mudança em relação ao item B é porque eu tenho aqui não mais 30,18%, mas 32,41%. Uma vez que eu faço isso, acho agora um intervalo dizendo que a ação deve estar entre 43,05 a 43,43. Esse intervalo é bem diferente do intervalo obtido no item anterior. E o que é que eu percebo? Que agora a ação que está valendo 43,72, foi o último dado de fechamento, esse 43,72 não está dentro do intervalo e está acima do limite superior de 43,43. A ação agora não está mais barata, a ação está cara. O grande ponto é, o simples fato de mudar um risk-free rate pode fazer com que não só mude o retorno esperado, não só mudem os limites superior e inferior de preço teórico, mas mude qualitativamente tua resposta de a ação sai de um patamar barato para caro. É que nem você ter um apartamento que tem alguém vendendo lá esse apartamento por R$1 milhão. Aí um corretor chega para você e diz, olha, com base aqui na minha avaliação, esse apartamento é para estar valendo 1.200.000. E você diz, opa, esse apartamento está barato. Está 1 milhão. O corretor falou que ele vale 1.200.000. Aí você chega para outro corretor que usa outro modelo de avaliação, e ele diz, não, esse apartamento aqui é 850 mil. Logo, essa pedida de 1 milhão está cara, não compre. É simples assim. Um novo modelo pressupõe uma nova avaliação. E aí a gente pode fazer um terceiro avanço. O segundo avanço é sair de Selic e usar poupança. Para o Brasil, é muito fortemente recomendável, a meu ver. Há quem discorde, e eu respeito. Mas já abordamos esse assunto aqui exaustivamente. A primeira mudança seria usar dados diários. Não dá para fazer isso com base nos dados da questão, mas no mundo prático, claro que dá para fazer.
O terceiro ponto, a terceira melhora, em vez de usar um CAPM, vamos usar um APT. É um modelo mais completo, vai abordar aí drivers, risk drivers setoriais, macroeconômicos, outra coisa, é claro que vai agregar. E aí a gente pega um APT, também proposto por essa empresa MM na época, e aí usando a poupança como risk-free. O que é que a gente percebe, segundo os enunciados aí da questão 13? Bom, retorno esperado da Vale, agora com base na equação teórica do APT, vai ser dado por essa equaçãozinha aqui. Já joguei os 5% para o lado de cá, tá? É o risk-free. Está aqui o beta, associado ao primeiro fator, cujo prêmio de risco está aqui. Está aqui o beta, associado ao segundo fator, cujo prêmio de risco deu até negativo. E aqui um beta, associado ao terceiro fator, cujo prêmio de risco está aqui. E aí, o que é que a gente encontra? Retorno esperado da Vale, 33%. Ora, se quando dava 30,18 a ação estava barata, com base no mesmo CAPM, mudando o risk-free, o retorno esperado passou para 32,41, a ação já começou a ficar cara. Agora, esse retorno esperado com base no APT com risk-free, de poupança, 33%. Aí é que a ação vai estar cara mesmo. Vamos testar? Vamos testar. Como é que a gente faz isso? Tranquilo, né? A gente vai chegar e vai estimar preço teórico com base agora no APT, usando poupança. Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Façamos isso, então. As mesmas equações de cima, tá? Não há muita mudança nisso. A única coisa que vai mudar é sempre esse retorno aqui. E aí, seja para um preço esperado daqui a um ano de 57 ou de 57,50, o que a gente vai achar é que hoje a Vale deveria estar custando entre 42,86 e 43,23. E ela está custando, na realidade, 43,72. É uma ação que está bastante carinha, mesmo com base no limite superior, ela está custando aí quase 50 centavos a mais. Está cara. Está cara, não vale a pena. Definitivamente, a posição deve ser a de não comprar essa ação. Tá? Então, assim, aprendizados finais, meus queridos, dessas três questões, dessa lista de exercícios. Trabalhe aí nas questões 8, 9, todas muito simples, e nas questões de 15 em diante, que aí são questões que vão ser baseadas nas discussões dos papers, né? A maioria eu já apresentei para vocês. O aprendizado dessas questões é: quem sabe trabalhar com a equação teórica do CAPM, normalmente sabe trabalhar com a da APT também. Tá? A maioria dos insights oriundos de ação cara ou barata, com base num retorno esperado de um modelo, seja o CAPM ou APT, esses insights são os mesmos. Quem sabe calcular o preço teórico para hoje, para uma ação, com base no CAPM, sabe fazer isso com base no APT também. Ou seja, muitos dos aprendizados do modelo CAPM valem para o APT, o que sugere uma simplicidade no modus operandi, mas os resultados podem mudar qualitativamente e muito, o que sugere que você precisa identificar em qual modelo você acredita de fato. Se você acredita no CAPM, se você acredita no APT multifatorial, setorial, macroeconômico, ou baseado naqueles antídotos, né, que são construídos a partir de evidências que sugerem aí um padrão robusto e sistêmico de violação do CAPM. Enfim, seja qual for a sua praia, qual for o seu modelo, o que importa aqui para a gente é que o manuseio dos modelos, seja APT ou CAPM, esse manuseio é muito parecido. Então, quem assistiu a nossa aula de exercícios um mês atrás, mais ou menos, e assiste essa, vê que há, sim, um ganho de aprendizado muito grande.
Tá joia? Muito bem. Esse quadro branco já vai ficar disponível para você lá, siga, assista essa aula aí todinha, refaça depois as questões com calma. Essas aulas de exercício tendem a ser mais objetivas, que é para você complementar a tua carga horária, fazendo os exercícios que a gente não fez e refazendo os que a gente fez. Tá? Não deixe de assistir esse vídeo e quarta-feira nos encontramos na aula de reviews. Tá joia? Saúde a todos, que Deus nos abençoe e vou terminando aqui mais uma aula nossa. Até mais, um abraço. Lembrando que depois do carnaval temos rodadas de apresentação de papers.